Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se não me conheces, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. No episódio de hoje eu estou à conversa com a Sara, que ela fez uma viagem a solo de uma semana pela Jordânia, onde andou por lá a explorar o país, andou de carro, alugou um carro e andou assim um bocadinho à descoberta por conta própria e espero que gostes desta minha conversa com a Sara e boas aventuras! Olá, Sara! Olá, Catarina! Então, tudo bem contigo? Está tudo. Tudo? Sim. Boa, boa. Olha, para quem não te conhece, queres começar por te apresentar? Portanto, como tu já disseste, chamo-me Sara. A minha vida profissional, se calhar começo por aí, sou engenheira de software, portanto trabalho na OutSystems. É a minha única experiência de trabalho, portanto eu saí da faculdade a fazer um mestrado, fiz lá a tese e por lá continuei. Basicamente é isso. Pá, a nível de passo de tempos livres, foco-me, como tu sabes, é desporto, pronto, adoro viajar e acho que por isso é que também me convidaste, é isso aqui. mesmo. Sim, e tu recentemente viajaste há muito pouco tempo de uma viagem que fizeste à Jordânia, não é? Sim. Foi a minha recente aventura, sozinha. E foste sozinha, não é? Exatamente. Pois, era mesmo por aí que eu ia começar. Ficaste lá quanto tempo? Portanto, foi uma semaninha. Uma semaninha? Ok. Não tinha mais dias de férias. Pronto. Isto para quem viaja enquanto trabalha, tipo, é assim, tens de te limitar pelos dias de férias que tens. Exato. Mas pronto, uma semaninha já foi ótimo. Não, é? e acho que para explorar o país, acho que está, tipo, é suficiente, sinceramente. E qual é que foi a tua ideia de ir à Jordânia? Foi sempre por alguma razão especial? Exato, já não és a primeira pessoa que me pergunta isso, porque eu dizia que ia para a Jordânia e a malta tipo, Jordânia? Para mim é pela Unesco, pá, por mim é Unesco. A malta diz, onde está a Petra? Eu assim, mas não é só. Porquê? Exato. Pai, sinceramente, olha, eu andava à procura de uma aventura, queria um sítio diferente. A Europa já não queria, porque eu gosto de sentir aquele choque cultural. Pronto. E depois comecei-me a lembrar, pá, as maravilhas do mundo, pá, deixa cá ver o que é que há aqui. Pá, e vi que Jordânia, olha, e depois comecei a ver os voos também, os preços, e vi, olha, Jordânia até nem é assim muito longe, vou começar aqui a explorar. Conforme eu comecei a explorar mais sobre o país, eu comecei a ver, olha, isto afinal não tem só Petra. Pá, vi o Mar Morto, depois vi as cenas do deserto. Exato. Pá, e comecei a ganhar, eu quando começo a pesquisar, depois começo a ganhar aquele bichinho. bichinho. Bichinho, sim, a vontade de ir. E depois começa logo, vou comprar o voo. É logo a primeira cena. Pá, a partir do momento em que compras o voo, pronto, olha, já está. Está decidido. Exato. E depois não gosto tipo, de estar também ali muito... Depois, conforme tu perdes mais tempo a pensar no destino, depois parece... Acho que tens de tomar logo uma decisão, estás a ver? Eu gostei daquele, então vá, olha, bora lá. No final do dia, tipo, tu queres visitar tudo e mais alguma coisa. Pois, sim, eu pelo menos quero, portanto... Pois, então... Pronto, e foi por aí, foi pelas maravilhas do mundo e depois porque era assim um sítio perto, uma semaninha dava para explorar tudo, então comecei por aí. Então acabaste por decidir por aí. E eu sei que tu também, para andares lá no país, andaste de carro, tu alugaste carro. Como é que foi essa experiência? Essa parte foi a que me estava... esquece, eu estava bem ansiosa. Para já... Nunca tinha alugado um carro fora do país. Ok. Pronto, começava logo por aí. Porque eu comecei tipo, a pesquisar como é que eu ia andar entre os... Primeiro, Exato. A forma como começo a organizar a viagem é ver os spots que eu quero visitar. Depois, como é que eu vou andar entre os spots? Bem, começo a ver a malta a falar nos blogs, a dizer, transporte esquece, que eles não têm tipo nenhum mecanismo, não é mecanismo, não têm uma infraestrutura organizada. E eu, estou lixada. A malta toda a dizer, tens que alugar carro. E eu, mas vou alugar carro sozinha num país em que depois comecei a ver que a condução pode ser um bocado caótica, estás a ver? Mas depois comecei a pedir conselhos à malta que costuma alugar carro fora, pá, para saber quais é que são as agências, o que é que eu tenho que olhar para o carro, tipo, o que é que é de escolher, porque eu não sabia nada. Sim. Mas pronto, acabei por usar o Booking, que eles acabam por te selecionar, tipo, logo as companhias todas e é fácil escolher conforme o preço. Acabei por escolher o seguro conta todos. Pois... Descobri que tinha que fazer a carta de condução internacional. Ok. Embora não me tenham pedido, sinceramente, na agência cheguei lá e perguntei, mas é preciso esta? Não, a outra está ok. Eu, olha, pronto, por acaso fiz. Está aqui. Sim. Portanto, cheguei lá, recolhi o carro logo no aeroporto, claro que fica com aquele nervosinho, perguntei logo ao rapaz, olha, mas como é que eu saio daqui? Isto é tranquilo para andar nas estradas? Ele, sim, isto é tudo tranquilo. Olha, sinceramente, foi bem fácil conduzir, o carro também que eu tinha era tranquilo, o carro era novo. Pois. As estradas deles... também são ok, só tem depois alguns pontos especiais. As lombas, esquece, as lombas é lombas em todo lado. Mas pronto, eu tinha lido isso, então já ia com aquela... Como já estavas um bocadinho, porque a vida... Exato. Havia histórias da malta que ia tipo na autoestrada e de repente aparece-te uma bomba. Na autoestrada? Eles têm lombas em todo lado. É ridículo. E depois, tipo, as sinalizações, pá, enquanto cá tens a atenção de sinalizar, pá, aí, tipo, a 200 metros de avanço, muitas das vezes a sinalização era logo quase em cima da lomba.
É para te obrigar a ir mesmo devagarinho. Pois, exato. É para te obrigar a ir Mas mesmo não, olha, devagarinho. alugar carro foi a melhor cena que eu fiz. Porque eu via Ok. os turistas lá que andavam de autocarro, pá, limita-te imenso. E demoras mais tempo, não é? E que como tinhas só uma semana, Exato. também para aproveitar Exato. melhor o tempo, Não, e compensa-te mais. o que eu via muita malta a fazer era dormiam na capital e depois iam de autocarro tipo para os sítios para voltar faziam à a capital. base e depois andavam sempre para trás e para a Pá, frente. perdes bué de depois. tempo nisso. Sim. Eu por acaso, eu consegui fazer as coisas todas com calma. Por exemplo, no Marmota fiquei 2 dias, pá, fiquei mesmo... Eu não andei a ver nada de novo. Porque no primeiro dia tu vês. Mas depois no segundo dia, pronto, aquilo correu mais fora dos planos e eu voltei ao mesmo sítio, portanto foi mesmo bué relax, estás a ver? Relaxada. E como é que é a condução? Portanto, tirando a parte das lombas, não é? Sim. Como é que são os outros condutores? Aquilo é tranquilo? Há assim muito pessoal a Pá, meter-se, isto de condução, loucura? há muitas histórias. Isso de começar. É que, pronto, então, começando as loucuras. Acho que a capital é a mais agitada. Portanto, agora estava a relembrar. Portanto, eu saí do aeroporto, pá, as autoestradas não têm assim muito trânsito, né? Porque pronto, são muitas faixas. Mas eu lembro que no primeiro dia eu estava. Portanto, eu saí da Amman, que era no aeroporto, e queria ir para o norte e ia passar ainda em Gerache. Ok. Acho que é assim que se pronuncia, não tenho a certeza. Pá, e a Gerache, eu mal comecei a chegar lá, aquilo é aquelas vilazinhas com as estradas bem estreitinhas, com os carros estacionados em todo o lado, com bem malta a andar nas ruas, só buzinas. E depois as buzinas, enquanto que cá em Portugal nós buzinamos quando alguém faz alguma coisa mal, eles lá buzinam-te quando tu ficas parado muito tempo. Ok. Aquilo é tipo, acende o semáforo verde, tu tens que andar, senão eles... Buzinam logo. Buzinam logo. Portanto, aí foi o meu primeiro choque a conduzir, que eu fiquei, estava com medo porque eu comecei a olhar à minha volta e, ai, fogo, onde é que eu me estou a meter? Tipo, e depois estava a olhar para o GPS, ia sempre com o Google Maps ligado. Sim. Quando é que eu me estou a meter? Tipo, estava a ver bem malta à volta e o trânsito tipo, a circular bem da rápido e depois sempre a olhar tipo, para os lados para ver se não batia Tem nada. Mas pronto, pá, devagarinho, estás a ver? Era a única pessoa que usava piscas naquele país. Não usam piscas, tipo, eu tinha sempre que prever. Para onde é que ele vai? Este vai para aqui, não sei o quê. E depois quando eu demorava mais tempo, buzinavam. Ok, respira fundo, bora lá. Mas pronto, pá. Mas foi tranquilo, Não bati, não é? Pois, não bati, exato. não me bateram. Eu acho que a certa altura eles também deviam conseguir perceber que eu era turista. Pá, porque o carro também já está assinalado A de cá dizer atrás. que é da lugar. Com a de agência. aluguer. Era uma mulher a conduzir sem nada tapada na cara, né? Portanto, sabiam que eu não era dali. Pronto, depois era aquele desconforto que eu até esqueci de fazer um Insta Story a desabafar sobre isto, pá, porque eu via que a malta olhava para dentro do carro, estás a ver? Sim, porque eu era a sim. única que estava ali num trânsito, que depois fiquei entupido. E aí era onde eu me sentia, ai, graças, será que eu vou sair daqui ou não? Pá, ficava com medo. Mas, de resto foi, pá, assim, mais coisas especiais de carro. Tens de pôr combustível, né? Pois. E a minha primeira vez a pôr combustível também estava um bocado nervosa, pá, porque eu não sabia se a máquina era diferente, não sabia o tipo de combustível para pôr naquele carro. Então lá eu parei o carro e eles vieram logo ter comigo. Ok, Porque viram que eu era turista, né? Exato. E eu fiquei contente, ok, não vou ter que mexer na máquina, fixe. Menos um problema. Mas depois a parte do pagamento, eu não andava com dinheiro comigo aí nos primeiros dias. E pronto, eu olho para a máquina, já acho que aquilo marcava para aí 30, acho que é Jordan que se diz a moeda, e eles pedem 35. Eu olhar para a máquina, então, mas Isto diz 30. 35. Pronto, lá tive que pagar os 35, pá, lá está, eles vivem no turismo. Pois, uma ok. pessoa quando vai para estes países tens que te sujeitar a estas coisas. Eles vivem do Pois, turismo, então ali portanto, era mesmo acabam... só porque eras turista e estavam-te a cobrar, será? Eu não sei se será que eles têm uma taxa para as coisas de multibanco, Pois, para não usar sei. a máquina. Eu sei que, por exemplo, para mim no Canadá era muito estranho, porque tu tens o preço e depois só que aquilo é o preço sem IVA. E tu só tens o IVA no final. Olha, então... Estás a ver? É que isto aconteceu-me sempre que eu fui para o combustível. Ok, mas no resto não. Pois, no resto não. Então Sim. pode não ser algo desse género. Pode não ser, pá, não sei. Não é? Não Pode sei. ser ou um imposto qualquer ou então, olha, paga cá mais um Pois, bocadinho. eu acho que era mais nessa onda, pá, mas pronto, olha, paguei. Portanto, sempre que punha combustível, eram sempre eles que me punham. Ok, se calhar era isso, era a taxa Também de eles pôr. também era isso, já. Pá, porque eu não queria me enganar, estava com bem medo de me enganar, pôr um combustível errado no carro. Depois ainda estragava Ainda estragava o carro, então, preferia, não, trato você e o pai, está tudo bem. Mas, foi isso, assim, Pronto, de mas- episódios em relação com o carro. Aconselho a malta a alugar carro, porque transportes perdes Perdes muito ia tempo. perder bué de tempo. Depois não tens aquela liberdade de parar nas estradas, estás a ver? Pois, sim. Ai, Eu senti isso na Roménia. Eu, quando estive na Roménia, também aluguei carro e foi exatamente a mesma coisa. Eu parei em sítios que se tivesse transportes não parava. Exato. Eu antes já estava a pensar, pois, eu só estou a parar aqui porque eu estou de carro. Yeah. E eu adoro andar de comboio, é a minha forma de transporte preferida, Ah, mas é mais ali confortável. fazia mesmo sentido ter o carro, porque se vais andar pelo país, É isso. é muito bom. E sabes o que é que eu me apercebi? Eu tenho tendência a adormecer sempre em transportes públicos. Então não ias ver nada.
Eu tipo, olhem, por exemplo, em Marrocos eu agora arrependo, quer dizer, cara, não sei se lá podia alugar carro, porque as estradas, se calhar, por onde eu passei eram um bocadinho mais instáveis, vá. Mas em Marrocos, por exemplo, eu cheguei a fazer tours para andar tipo, entre sítios e não sei o quê, pá, eu não via nada durante o caminho porque ia sempre a dormir. Porque adormecias. Opa, não dá, eu adormeço. Ali quando estás a conduzir, Ali não vou podes conduzir, adormecer, não não tens... Exatamente, não tens então eu escapatória. percebi-me, epá, foi que se eu estivesse andando aqui de autocarro eu não ia ver nada disto, Sim. ia sempre a dormir. Pronto, depois tinha sempre algum cuidado quando parava na estrada, pá, parava sempre uma berma grande, né? Porque aquele pessoal tipo, também anda rápido, não é pelas lombas, que eles já sabem onde é que as lombas estão. Mas parava na berma, tinha sempre algum cuidado, mas porra, tinha uma liberdade completamente diferente. Sim, sim. E curti bem disso. Pois. Então, há bocadinho estavas a falar no Mar Morto, não é? Sim. Como é que foi? Como é que é a experiência de estar no Mar Morto? Eu fico bem... Eu pareço uma criança feliz quando eu... Estás a ver quando tens aquela experiência pela primeira vez? Sim. Algo que nunca sentiste. Pá, e eu mal entrei, bem, para já, pronto, estavam... Não sei se eram chineses ou se era uma malta asiática. Um asiático, exato. Estavam bués ali em grupinho. Pronto, eu cheguei lá, pá, estava um bocado naquela... Sabia que tinha que ir a um sítio privado, pelo menos tinham-me avisado, que era para conseguires ter algum duche ao lado. Ok. Tinham-me avisado, pá, que no final é bem desconfortável porque fica cheio de sal. Sal, yeah. Então acabei por ir a um sítio privado, por isso é que estavam lá também mais turistas, dei a minha tudinha. Usei sempre fato de banho, porque a malta também tinha dito, não convém usar biquíni, sei o quê, então também tive esse cuidado. Pronto, e começo a entrar na água, pá, a areia, pronto, aleja um bocado os pés, a areia, as rochinhas e não sei o quê. Mas conforme tu vais andando, tipo, depois tipo, deitas-te e tipo... Flutuas, é pá. Pá, eu estava habituada só no mar cá, pá, tens que fazer aquele esforço de esticar, sim, a ver, sim, e ficar sim. a boiar. E nem toda a gente cá consegue. Esquece, ali é impossível. Não consegues evitar. Tipo, tu mal te deitas, mal levantas os pés, vais logo cá para cima. É pá, vai dar giro. Eu tive essa sensação também. Eu estive na Rússia em 2013, estive lá num projeto de voluntariado em Volgogrado e basicamente, pá, eu estava lá com uma rapariga russa e eu tinha ali mais uns dias para gastar antes de voltar para Portugal e a família dela quis mostrar a praia, digamos assim, que eles costumavam ir. Então fomos, exato, na Rússia. Okay. Fomos de carro, foi uma viagem quase para 3 horas e tal, exato. Para irmos a um sítio que também era uma água cheia de sal. Era exatamente a mesma sensação, sim. E então, aquilo não era areia, era sal mesmo no chão. E depois às tantas foi também a minha sensação. Lá fui eu a tentar afundar e não consegui. E não começaste a brincar, tipo, para ver... Sim, exato. A minha figurinha de estúpida. Ali a tentar, pôr a perna para baixo. Não, para lá para cima. E eu depois comecei a fazer um exercício que era ficar assim esticada. Exato. E tipo a ver, a tentar ficar ali. Mas eu tenho que contar a história, provavelmente já leste. Mas esta a minha experiência estúpida, pá, eu não sei o que é que me passou. Eu já na altura já não sei. Olha, deixa eu ver se eu mergulhar, se continua a flutuar, ou como é que é a experiência de mergulhar. Ai, esquece, Catarina, foi a pior cena. Acho que foi o maior sofrimento que eu tive ao longo da viagem toda. Foi a pior coisa que eu fiz. Portanto, o que é que a Sara decide fazer? A Sara decide mergulhar na água. Bem, eu mal ponho a minha cara debaixo da água. Super eu venho logo cá acima, tipo, aí esquece. Mergulhaste olhos abertos? Eu não sei, mas acho que mesmo que mergulhasses de olhos fechados, aquilo ia arder. Acho que até foi de olhos fechados. Mas venho cá acima, bem, olha, os meus... Estás a ver quando estás no duche e o shampoo vai para os olhos? Sim, é tipo 100 vezes pior do que isso. E depois... As mãos também estão molhadas. As mãos também estão molhadas. Pá, eu estava tipo, quase a olhar à volta, tipo, ajudem-me. Tipo, não havia nada. E pensei, bem, vou ter que ir para a toalha. Pá, mas assim, é ir andar até à toalha. Mas eu estava mesmo a sofrer. E depois a boca estava toda salgada também, conforme punha a língua nos lábios. E eu, o que é isto? Pronto, então tentei tipo caminhar bué calma tipo, para a toalha. Bati ainda tenho a ferida no pé. Bati com o pé numa rocha. A rocha tipo bué afiada. Depois o sal na ferida. Ainda ardia imenso. Bem, lá chega a toalha, saco da garrafa, meter água tipo na cara. Fogo, esqueci, ia passar depois com a toalha. Ai, mas foi um sofrimento horrível. Eu nunca pensei que aquilo ardesse tanto. Sim, pois. O sal arde um bocadinho. E depois fui pesquisar que aquela água tem 30% de sal. Aquilo é tipo uma cena louca. Mas pronto, tu ainda tens a ferida no pé, tipo uma lembrancinha do Mar Morto. Quando digo isto, a malta pensa que é uma grande ferida. Não, é uma coisinha pequenininha, estás a ver? Mas aquilo é que me ardeu como tudo. Na altura foi assim um sofrimento atroz. Ardeu imenso. E depois, olha, por exemplo, levar a GoPro para a água, que isto às vezes uma pessoa não pensa. Ou mesmo depois a GoPro debaixo da água, não sei o quê, com o sal, depois a lente fica cá fora a secar,
fica toda manchada. Exato. Então tinha que andar, os vídeos que eu fiz com a GoPro, andava sempre eu com a GoPro, não é que ele não podia entrar na água, porque senão a lente ficava suja e já não conseguia filmar grande coisa. Pois, mas pronto, agora já sabes. Adorei, foi muito fixe. Não, é uma experiência super diferente, de facto, estar especialmente se estamos habituados só à nossa água aqui, não tem nada a ver. E era quentinha. Pois, era isso que eu ia perguntar, era a temperatura, como é que era? Era quentinha, porque tu entras... Eu houve um dia que fiquei até mesmo ao pôr do sol, já não havia ninguém, e aquilo soube-me pela vida, porque estavas mesmo... Sim, estavas ali confortável. Ficas a boiar, está quentinha, não é? Pá, olha, espetacular. Pá, não sei qual é que era a temperatura, mas sim, mas estava estavas mesmo confortável, estás a ver? Entravas e ficavas bem. Boa. Sim. E tu foste, portanto, se calhar a maior parte das pessoas o que conhece da Jordânia é Petra. É Petra. Não é? O que é que achaste? Foi assim... Eu não estava nada à espera daquilo. A sério, porque... Eu quando pesquisei sobre Petra, para já não tinha pesquisado muito, sabia que era a maravilha, bora ver. Depois quando se começou a aproximar é que eu comecei tipo, a ver, a perceber-me que aquilo tinha trilhos, e comecei a ver quantos dias é que eram precisos, a malta dizia, olha, pelo menos 2, por isso é que acabei por... E isto foi tipo aí a 2 dias de ir voar, de ir voar para lá. Sim. O teu planeamento foi... Estes detalhes assim eu deixo-te para a última hora, sou péssima nisso. E começo-me a perceber, 2 dias, então fui ver o preço do bilhete. Depois comecei a perceber, deves comprar o Jordan Pass, que era algo que eu também desconhecia, e que se não comprasse o Jordan Pass tinha que pagar um visto como mal chegasse ao país. Também não sabia nada disso. Mas tirei, portanto acabei por ficar 2 dias a visitar, a explorar aquilo tudo, e não estava nada à espera daquilo, porque eu pensava que simplesmente tinhas trilhos, mas que o monumento era só aquele. Mas não, tens imensos monumentos, tipo coisas trabalhadas na rocha, e aquele é apenas um, que eu acredito que seja especial, porque pronto, tu vislumbras aquilo quando sais daquele desfiladeiro, estás a ver, tipo, aquilo está... Aparece ali, vai aparecendo. Isso é quase, é mágico, estás a ver? E depois se calhar é daqueles que também está mais bem conservado. Portanto, aquilo está ali situado num sítio em que torna a coisa mágica, e acho que por causa disso é que também é bastante famoso. Depois fui ler um bocadinho também sobre porque é que aquele se chama tesouro, e acho que tinha a ver com uma história, não sei se era egípcia, de alguém que escondia o tesouro ali, tipo ali atrás de uma das colunas, e por isso é que ficou chamado como tesouro. Mas tens imensos, tipo, tens o The Monastery, não sei como é que eles trazem aquilo para português, mas tens os túmulos, que tipo, existem imensos, e uma coisa que a malta também me perguntava era o que é que aquilo tinha lá dentro, que eu também a pesquisar também não encontrava nada sobre isso, mas aquilo realmente por dentro, isso é uma coisa que eu não cheguei a perceber, se antigamente aquilo alguma vez foi trabalhado por dentro, ou se agora tipo, já está tão desgaste que simplesmente é um buraco, é tipo uma gruta, estás a ver? É um buraquinho que está ali, e aquele em particular também era só usado para túmulos, portanto ninguém vivia lá. Mas na cidade de Petra, que aquilo, Petra é a cidade, o monumento em si, por si só, é só o tesouro. Exato. A cidade é uma cena tipo gigante. Tens o teatro, tens os túmulos, tens tipo várias casinhas, que tu vês que aquilo eram as casinhas deles, que são as várias grutas. Portanto, aquilo é tipo, é uma cena tipo enorme, que eu não estava nada à espera. Pois, porque normalmente se uma pessoa não vai pesquisar mais e se não se informa mais, é só aquela imagem. E a quantidade de mensagens que a malta me perguntava, então como é que é lá dentro? Malta, não é só isto. Isto é tipo gigante. Há mais coisas. É enorme. A Petra não é só isto, mas a malta estava muito curiosa. Mas se tu pensares, e a malta, então isto é só uma fachada. Mas não é isso, não é? Não é só uma aquilo fachada. Está ali há milhares de anos. Exatamente. Na rocha. Sim. É surreal como é que aquilo se mantém durante tanto tempo. Também me comentaram uma vez, eu fui a Foscoa ver as pinturas rupestres e basicamente também me disseram a mesma coisa, e são assim uns rabiscos na rocha, e eu, caramba, tu já me viste aos anos que está ali, a história que isto tem, o que sobreviveu, é surreal, não é? Portanto, não é só uma coisinha numa rocha, né? Tem toda a parte... Eu não sei como é que eles vão conservar aquilo, mas aquilo vai-se degradando ao longo do tempo. Sim, por exemplo, o Monastery, aquilo já tinha tipo partes do monumento tipo no chão, estás a ver? As coisas vão-se partindo e vão ficando lá. Sim. É rocha. Claro. A ver, aquilo com chuvas e ventos e não sei, aquilo vai-se degradando. Portanto, eu não sei por quanto mais tempo é que aquilo se vai mantendo. É um bocadinho como a Grande Muralha da China. Também estive lá. Já estiveste lá. Sim. E basicamente, pronto, estás a fazer as maravilhas todas, também vais. Ainda tenho tempo. Eu essa já tenho, falta-me Jordânia, mas a Muralha da China já tenho. Mas basicamente aquilo também é assim, também tens zonas que estão completamente degradadas,
da muralha, porque a muralha é muito grande e tem várias secções, e tens algumas que estão a cair aos bocados. Eu fiz um percurso de uma dessas que está praticamente a cair até uma que está restaurada, e o que eles fizeram foi aproveitaram partes da muralha que já existia e depois fizeram a reconstrução, não é? Portanto, tens ali, seguindo os planos originais, mais coisa, menos coisa, embora, pronto, as secções da muralha foram diferentes antes, portanto, aquilo também tens toda ali uma história diferente na forma de construção, e tens isso, portanto, e eu gostei muito de fazer as duas, porque consegues ver o estado dela que sofreu as intempéries, não é? Todas, e depois nós fizemos o percurso que fomos dessa parte aí toda destruída, fomos andando até começar a ficar reconstruída. Então tens assim o processo, ok, agora aqui está a cair, agora está a ficar melhor, agora está a ficar melhor e agora está ótimo. Pronto, e depois foi por aí que saímos. Pois, a cena é que eles ali não reconstroem nada. Pois, exato. É pá, pelo menos que eu sei, mas é que não me parece... mas se calhar, se começarem a ver que aquilo está a cair tudo, se calhar convinha arranjar qualquer coisinha. Não sei. Pá, pronto, depois a parte de visitar a cidade. Aquilo quando entras, começam-te a abordar, ainda eu estava sozinha, bem, todos os guias turísticos, é cavalinhos, é burros. Para andares em tudo. Para andares em tudo, porque aquilo até chegares ao monumento, o tesouro, ainda são 2 km a pé. Aquilo não é tipo entras e vês. Sim, tens de andar um bocadinho. Tens que andar um bocadinho, então começam-te a abordar. Horse ride, que é para te levarem até lá. Ou mesmo tipo em cima do cavalo, ou então tipo numa carrocinha que te leva. Depois aos burrinhos também, que estão lá. Portanto, começam-te a abordar tipo mil e uma formas. Ou então a oferecerem-se como guia para te levarem pelos trilhos. Bem, eu disse que não, muitas vezes, até que chegou um homenzinho, e o homenzinho ele tinha uma cara super simpática. E o cavalinho dele estava todo quitado, cheio de cores, e eu olhava e lá, seu cavalo é bem da gira. Pronto, ele depois começa a falar, olha, tu devias ir aqui por este trilho, porque não está turistas nenhuns agora, é super cedo. Eu tentava, não chegava totalmente cedo, mas ainda chegava quando os autocarros estavam a estacionar. Tens que ir agora por este trilho, que é para não apanhar os turistas nenhuns e ver vistas espetaculares. E eu, ok, então, mas onde é que é o trilho? Ele mostra-me no mapa, mas olha, para tu ires por aqui, tenho que ir contigo, porque senão vais-te perder, isto não está bem sinalizado. E eu, então, mas está bem, então, mas depois disto vamos... Pronto, começou-me ali a explicar a ideia dele para me guiar durante a manhã. Eu fui com a cara do homem e acabei por ir com ele. Eu já sabia. Eu só lhe perguntei, então, mas quanto é que isto me vai custar? Don't worry. Money comes, money goes. Don't worry. E eu, está bem. Lá fui com ele. Ao início estava tenho que admitir, uma pessoa fica um bocadinho sempre com medo quando vai sozinha com alguém para o meio de um mato, numa coisa que não está bem sinalizada. Claro que as canas começam a virar a cabeça. Será que eu estou a arriscar demasiado? Sim. Porque eles, depois, estes guias, eles não estão... Sim, não tem uma identificação. Não tem identificação, não é uma cena oficial. Claro. Estás a ver? Estão ali. Sim, estão ali, pois. Então arrisquei um bocado. Mas pronto, correu bem, foi espetacular. Fiz ali partes de trilhos que nunca iria descobrir aquilo sozinha. Parava e sentia aquele silêncio, estás a ver, quando os teus ouvidos... Sim. É o silêncio ensurdecedor, não é? É mesmo... Mas eu adoro. Quando eu senti isso. Sim. Pronto, ok, já valeu a pena. Depois, claro que no final... Lá tiveste de pagar ao senhor. Tive que pagar ao senhor, né? Eu tinha 16 Jordans comigo. Era a única coisa que eu tinha, que em euros acho que é para aí quase 20 euros, não tenho a certeza. E mostrei-lhe aqui, olha, tinha aqui 16, eu estava disposta a pagar, porque pronto, é guia turístico, não sei o quê, achei. E ele olha para aquilo, just that, no, more. Só tenho isto. Depois a dizer, tens que perguntar àqueles turistas quanto é que eles estão a pagar, não sei o quê, eles estão a pagar mais. E eu, mas eu só tenho isto. Ele lá aceitou, que remédio, né? Depois não tinha mais nada. Não tinha mais nada, mas pronto, isto só para chamar a atenção que, pelo visto, aquela malta costuma pagar por 50 euros, tipo, para ter um guia a levá-los. Pois. Sim. Portanto, pois, mas também quer dizer, vocês não trataram por esse início. Exato. Não é? Se calhar agora, tipo, o que eu aconselharia é, quando vais para estas coisas, definires logo. Logo o preço à partida. Estou disposta a pagar isto. Pois. Que é para eles dizerem logo, que é para no final não te sentires mal, porque depois fiquei um bocado naquela, ele estava à espera de mais, mas eu só tenho isto, se soubesse isto, então ao início tinha dito que não, né? E eu tentei perguntar ao início, mas ele disse, não te worry, tu não te preocupes. Bora nessa, está bem? Mas pronto, olha, correu bem. Pronto, fiz esse trilho com ele, mas depois já me estava a sentir mais à vontade para saber o que é que eu podia explorar ou não, e acabei por conhecer mais ali a zona. O primeiro dia foi assim, pronto, e o segundo dia foi mesmo para ir ao The Monastery, que aquilo ainda são 6 km para lá. Ok, 6 para voltar. E é bem a subir. Fogo, esquece.
Fiquei bem cansada. Sério. E tu que estás a fazer desporto, portanto, imagina o resto das pessoas. Pois, mas olha, uma cena, lá está, merece mesmo a pena ir cedo. Que eu fiz o caminho todo para lá, a subir, sem ninguém à minha frente, pá, apanhava um grupinho ou outro. Sim, pá, mas ia no bué geral... tranquilo, estás a ver, parava, pá, consegues vislumbrar a vista só para ti. Quando estava a voltar, manada de tareistas, tudo a subir. Esquece. Não, é muito diferente. É verdade, eu acho que compensa sempre ir mais cedo. É muito porque diferente. Não tem nada a ver, não é? A tua experiência É completamente diferente. Pois é, sem dúvida nenhuma. Se eu tivesse subido aquilo com aquela malta toda, eu Claro. dava-me maluca, tinha que estar à espera, depois tinha que estar a ouvir Sim. a malta a falar, estás a ver? Muito diferente. Mas pronto, mas então, apesar de ter sido complicado subir, consegui. Sim, consegui. E valeu a pena. E valeu super a pena, Okay. E aquilo é lindo. Pronto. Que é uma cidade tipo no meio da natureza e tu te ficas a pensar ao tempo que aquilo está ali. Sim. Olha, e tu também, no meio desses trilhos que fizeste, tiveste um episódio com os cães. Tá, pá. Pois, é que isto é sozinha. Eu se tivesse com alguém não tinha tido episódio nenhum, mas indo sozinha, eu começo a... Epá, eu adoro querer explorar tipo no meio da natureza, a sentir aquela cena, só estou aqui eu e eu vou explorar. Mas lá está, eu exploro, sei que aquilo era um trilho e havia malta a fazer aquilo, porque eu vi ao longe a malta tipo a chegar aos caminhos. Sim. Aquilo ali era um trilho. E começa a andar, pá, mas quando eu vejo o cão deitado ali à sombra, é assim, eu não vi nenhum episódio com cães. Epá, mas eu não sabia. O cão estava só ali, não é? Estava ali ao fundo, eu começo a ver e depois não estava ninguém com ele? Não estava ninguém sozinho. com ele, Okay. Ele estava sozinho. Ele não me ladrou, mas eu fiquei a pensar, passar por ele ou não passo, e estava com medo. Pronto, e é daí que eu começo a fazer as minhas Insta Stories, porque gosto de mostrar à malta que eu arrisco, mas pá, também tenho medo, obviamente, né? E às vezes controlo as situações. Sim. Não me ponho, aí não consegui arriscar. Aquilo era um trilho perto do Monastery, em que aquilo dava... Portanto, aquilo é o último monumento tipo da cidade. E a partir dali fazem os trilhos à volta das montanhas para ver as vistas. Uau. Aquilo é uma cena ali mais isolada, estás a ver? E não havia ali muita gente. E pronto, era isso que eu queria tentar explorar. Explorei tudo. Pois, porque viste o cão e achaste que era melhor não... É assim, eu também tenho algum medo, tenho que dar esse contexto também, que também tenho algum medo com cães de malta amiga. Se eles começarem a ladrar muito, também tenho medo. Okay. Também tenho medo. Também fico nervosa. Pá, e acho que isto também tem a ver com quando era criança. Fui mordida, pronto, criei ali, pá, aos 3 anos, pronto, criei algum trauma, depois conforme fui crescendo, fui ficando... Tentando controlar mais a à vontade. Recentemente, já devia ter os meus 23 anos. Aconteceu-me também outro episódio em que um cão na rua, tipo, agarra-me a mala e começa-me a morder a mala. Então voltei a ganhar mais outra vez esse mês. Certo, eu às vezes já estava com aquela vontade de encontrar um cão na rua e dar-lhe festinhas. Depois já estavas a começar, ele a passar e depois ainda tiveste esse episódio, então eu cada vez, pronto, aí voltei ao mesmo, com cães da rua e não me meto. Sim, exato. Criei alguma distância. Depois ali como o viste, achaste que era melhor. Então já viste, imagina que ele começa-me a ladrar, eu comecei logo a pensar na minha cabeça, se ele me começa a ladrar eu vou entrar em pânico. Eles depois que ressentem também o medo das pessoas. Exatamente, é verdade. E ele ia ressentir de certeza que eu ia ter medo. Não ia ter ninguém ali à volta para me ajudar. Esquece, voltei para trás. Não, pá, eu acho que às vezes temos de saber os nossos limites, né? Mesmo que seja tipo um cão que está ali, não consigo lidar com aquilo, vou-me embora e pronto, pá, eu acho que fizeste bem, né? Até porque senão não ia estar confortável, depois ele começava a ladrar como é que era. Ver uma Sara a correr, socorro! Ai, esquece. Eu nem quero dar nisso. Não, mas aí voltei para trás. Eu estava bem lá sossegado, mas não quis arriscar. Mas pronto, não arrisquei. Está bem. E tu estiveste também no deserto? Sim. Portanto, foi a minha última... quer dizer, foi a penúltima, Foi a penúltima paragem. Como é que eu descobri do deserto? Depois deve ter sido... eu li montes de artigos de... Bom, explorar, andarem numa semana. Sim. Pronto, que era para saber os pontos. Eu no deserto só tinha conhecido o deserto perto de Marrocos, portanto, o deserto de Saara, em que tinha ficado também uma noite e tinha adorado. Queria experimentar dormir também uma noite no deserto. E explorar aquele tipo de jeep. Portanto, fui para lá de carro, essa parte super tranquila. Lá encontrei-me então com um homenzinho da tour. A organização disto foi tudo um bocado estranho. Eu encontrei um site, para já se a malta for ao Booking, aquilo é tipo aos pontapés, acampamentos a 5€. Que eu não sei quais é que são as condições.
Sincero, eu não sei. Porque eu acabei por marcar no site a tour com a dormida, pá, que acabou por sair mais cara que os 5€, portanto fiquei aqui um bocadinho na dúvida. Pois, será que paguei mais ou não? Pois. Pá, não sei. Mas tive jantar, tive pequeno almoço, portanto acabou por estar mais coisas incluídas. Mas eu chego lá com o carro, pronto, aborda-me logo a pessoa da agência com quem eu marquei, eu tinha chegado mais cedo, e acaba-me por, mas olha, a tour só vai começar às 10, eram para aí 9h30, vem para ali, para uma salinha, a minha casa, e ficamos lá à espera. Eu, ok, está bem. Então estava sozinha, estava um bocado naquela, o que é que vai acontecer aqui? Pá, levam-te para uma tendinha. Terra no chão, tipo com alguns tapetes, pá, sempre com a xixa, com o chazinho, tipo na fogueirinha, sempre, isso está sempre em todo lado. Pronto, fiquei ali sentada, pá, e é aqui que eu às vezes noto a diferença cultural. Eu sinto que eu, por exemplo, quando estou parada sem fazer nada, sentada numa sala, só a beber chá, ali sozinha, eu começo a pegar no telemóvel, pá, a querer fazer qualquer coisa. Eles não, eles ficam ali a beijar, bem tranquilos, nas calmas, às vezes fazem uma pergunta ou outra, mas sempre tudo na paz. Sim. E é aqui que eu sinto. Pois, não sentem a necessidade de estar ocupados, digamos assim. Estás a ver? Estavam a aproximar-se das 10, entretanto os outros chegaram também, tu já começou depois das 10, mas eles estavam a acabar a sua xixa, pá, tudo bem nas calmas. E é aí que eu sinto que às vezes também tenho que abrandar. Abrandar um bocadinho. Nós todos acho que temos que às vezes abrandar um bocadinho, pá, e levar as coisas com mais calma, porque tipo 5 minutos mais tarde, pá, não é nada. Mas pronto, esperei lá nessa salinha, pronto, depois fomos lá com a tour de Jeep, a andarem boada rápido na areia. Eu assim, eu não estava à espera disto. Ok, quantas pessoas é que estavam na tour? Era eu mais um casal de italianos. Ok. Mas depois ainda nos sempre encontrando também com outro casal que viviam na Inglaterra, mas também eram italianos, portanto íamos sempre encontrando com eles os dois. Pronto, depois íamos de Jeep para vários sítios, em que o primeiro, por exemplo, é que tinhas uma fonte de água lá em cima, pá, isso foi uma cena que me espantou, num deserto, e eles tinham lá, eu acho que eles chamam Hot Springs, é assim que eles chamam, portanto, em que os antepassados também já criavam tipo tubinhos ou condutas, não sei, trazer água lá de cima cá para baixo, que era para dar também aos camelos, claro, para fornecer também ali aos acampamentos. Pelo que eu percebi, eles ainda têm malta, que são os beduínos, que vivem ainda também nos desertos. Sim. Tu vês os acampamentos deles. Sim. E lá tem estes tapetes, estão lá no chão, tipo, vês as crianças a brincar, tipo, tudo descalço. Pá, esquece, é um estilo de vida completamente diferente. Fogo, eu estava lá a ver aquilo e tipo, vi os putos todos descalços e a andarem ali no meio do nada, e eu, como é que é a higiene disto? Depois o engraçado, portanto, íamos parando em vários sítios, sempre com tempo para ver as coisas, e até que chegou a hora do almoço, eu pensava que o almoço ia ser numa tenda em que chegavas lá, sentavas-te e comias. Não sei se existem tours que sejam. Sim, mas aquela não tinha nada a ver. Portanto, eles param um jeep numa sombra, que aquilo depois o deserto, tipo, lá está, aí é que está a diferença, é que aquilo tem montes de montanhas rochosas. Não sei se podes considerar montanhas, não sei se são tão altas. Mas sim, tens rochas a todo lado. Depois outra característica também que eu achei interessante é que as cores também são muito diferentes, tipo, tens rochas vermelhas, tens as brancas, tens as laranjas, tipo, é assim um conjunto. Portanto, é um deserto completamente diferente do Saara, esquece, uma cena que eu não estava à espera que fosse assim. Mas pronto, estacionam lá o jeep numa sombra e dizem, olhem, agora vão explorar e vamos fazer aqui o almoço. Vamos fazer o almoço. E pá, eu só vi os 2 jeeps e mandaram-nos explorar. Pronto, olha, fui andar. Foram explorar? Fui andar, sentei-me, olha, fiquei muito tempo, tipo, só ali, olha, para ver, sabe-me tão bem. Fico só ali na minha paz, a olhar, a absorver aquilo tudo. Passou meia hora e eu pensei, já deve estar qualquer coisa feita. Então começas a voltar? Começo a voltar, pá, chego lá, então estava uma fogueirinha, pá, com um tacho preto. Ali a cozinhar, eles a prepararem, tipo, enlatados em pratinhos, tipo, a prepararem as coisas. Ok. As mantas que estávamos sentados nos jipes estavam agora no chão. Portanto, aquilo é tudo ali improvisado. Exato. E pronto, começam ali. Ainda ficámos tipo 1 hora à espera para almoçar. E para além dessa meia hora, pronto, eles depois trouxeram uns biscoitinhos para a malta comendo. As bebidas. Mas isto, depois o que eu achei piada, enquanto que cá, quando fazes um piquenique, tu estendes uma toalha para pôr a comida em cima, certo. Ali é tudo em cima da areia. Pá, a areia faz parte deles. Não sei, eles andam descalços, tipo, em todo o lado, porque pronto, aquilo é areia. Sim. Pá, mas é uma areia que aquilo tem cor, tipo, aquilo suja. E isso é que me fez confusão. Mas natureza. Então iam pondo as coisas todas no chão, tipo os pratos. Imaginam. Mesmo no chão, ou seja... Mesmo na areia. Eu estou mesmo a ver, não tens noção, porque eu sou às vezes assim um bocado... Picuinhas, não é? Não é picuinhas, imagina. Eu estou a pegar num prato, facilmente a levantar o prato vem areia.
Pois. Estás a ver? Mas ali também não havia vento. Pá, Mas a forma como eu pego nas Sim, coisas, de vez em sim, quando, sim. estou mesmo a ver isso a acontecer. Pois, mas dali o que me chocou é eles começarem a pôr os pratos e eu fiquei assim, então mas está, ok, está bem, abstrai. Eu em modo de viagem, eu mudo o meu mindset. Sim, não, mas tem de ser. E vai tudo, ok, está bem, é o que for. Pronto, depois o tacho, eles acabam de cozinhar aquilo ainda teve ali, pá, mas muito bom. Aquilo eram feijões com legumes, tomate, pá, assim uma cena, tipo assim um refogado, pá, mas muito bom, muito bem temperado, pá, adorei. Mas aquilo estava-se muito quente e eles tinham os pratinhos de plástico e só nos dizem, um truque para vocês vos servirem é pegam no pão, o pão é aquele pão pita, aquele redondo, metem o pão por baixo do prato e servem, para não te queimares. Pronto, então estás a ver o nível, não é? Depois eu comecei a ver, eles não usavam talheres para comer, portanto eles depois posam o prato da refeição na areia e vão, tipo, desfazendo o pão e pronto, depois pegas no pão para agarrar a comida. Exato. Pronto, e é assim que comes, não precisas de talheres para nada. E conseguiste dar-te bem com o pão e a meter as coisas? Eles eram-nos garfos também. Ok. Eu não comia sempre. Pá, para o molho dá jeito. Pois. Aí é que me vai pôr nesta viagem, acho que esquece. Porque depois eles depois é o hummus a toda a hora. Adoro hummus. Eu sou fã de hummus. Eu comi todos os dias. Aquilo era o pequeno almoço, era o jantar, estava sempre hummus em todo lado. Era hummus, depois tem aquilo é um queijo, um iogurte, é ali um queijo coalho, estás a ver? É assim uma mistura, em que também te servem sempre em todo o lado. Ok. Às vezes misturam isso com legumes, portanto é tudo sempre um conjunto de molhinhos, estás a ver, para pôr no pão. Portanto é muito fácil comeres muito pão, porque tens sempre onde molhar o pão. Esquece. Portanto, esse foi o almoço, ainda ficámos 2 horas e tal de pausa de almoço. Depois foi aquele tempo todo para fazer e depois almoçar. E depois de almoçar eles fumam a sua xixa, o chá. É muito relaxado. Sim, e depois mandem, olha, agora vão andando enquanto nós arrumamos aqui a situação. Então fomos explorando mais também, eles apanharam-nos pelo caminho. Esquece, essa não estava nada à espera. Foi assim um almoço muito pausado, depois eu estava preocupada. Porque depois este dia todo de tour em Jeep, não passavas, eu estava à espera de encontrar uma casa de banho à hora do almoço. Não havia casa de banho lá nenhuma. Então tive que me aguentar à bronca. Porque depois não me sentia à vontade de ir atrás da rocha para ir estar a fazer, estás a ver? Então depois comecei a cortar na água. Pois, chegas a uma altura que já não consegues beber mais água, ou aquilo não vai correr bem. Não fui eu, nem vi ninguém a ir atrás da rocha fazer alguma coisa. Portanto, pronto, olha lá, me aguentei. E pronto, foi isto. Portanto, foi ali um dia a explorar várias zonas. O sol também se põe muito cedo. Nesta altura punha-se para ir às 5 da tarde. Ok, então depois a partir daí já não conseguia também. Também já não dava para explorar muito. Sim, os meus horários era jantar às 6, ia dormir às 8, 9 e às 5 e meia já estava acordada. Porque as pequenas almoços nos hotéis também eram sempre super cedo. Então dava para aproveitar o dia muito melhor. Depois voltámos à vila, que era para deixar o resto dos turistas, pelo visto eu era a única que ia dormir por lá. Ok. E aqui vem a parte interessante. Era à noite que eu não sabia como é que eu ia dormir, porque eu tinha marcado lá no site deles, tinha escolhido a parte, aquilo tinhas 3 opções. Tinhas a Bubble, que era o turismo de luxo, tens aquela tenda toda XPTO, branquinha, com a abertura toda para o deserto, e lá dentro é tudo bem fancy, que eram tipo 200 e tal euros, 300 por noite, exato. E eu, não vai acontecer. Tu agora também tens cá algumas coisas tipo glamping. É tipo isso, é tipo isso. Acho que ali no norte e no Alentejo, acho que já começaram também a criar isso. Sim, umas tendas, pois algumas têm mesmo uma estrutura de uma cama lá dentro, mas é uma tenda. É uma tenda. Sim. Pronto, estas também tinham uma cama lá dentro. Pois, pronto, exato. Uma cena ao turismo de luxo. Exato. Pronto, tinhas essa opção, tinhas a opção de acampamento normal e depois tinhas uma que era in the light of the stars. Pronto, eu escolhi o the light of the stars, que era dormir tipo com as estrelas. Portanto, é na rua. Na rua, quer dizer, fora de... Sim, mas pronto, na minha cabeça eu estava a pensar, olha, isto com um grupo de turistas vai ser muito fixe, passar uma noite com uma fogueira, vai ser uma experiência diferente. Afinal era chato. Pois, ele depois começa a dizer, olha, temos que ir ver como é que estão as grutas, porque aquilo ficas na rua, mas ficas tipo abrigada por uma gruta, estás a ver? Okay, que é para te acolher mais ou menos. Certo. Para ver onde é que estão grupos por aqui perto, com um jeep para sítios bué escuros. E eu, mas não está aqui ninguém. Pois não, mas olha, vou-te encontrar aqui uma gruta perto do acampamento, que é para tu ficares lá. E eu, mas eu não quero ficar sozinha numa gruta. Mas eu fico contigo. E eu, mas isso vai ser um bocado estranho. E eu a pensar para mim, não disse isto. Sim. Mas olha, mas se calhar eu quero ir para o acampamento normal. Pode ser? Mas de certeza, isso vai ser uma experiência tão fixe, tipo para ti, não sei o quê, ver as estrelas. Mas eu prefiro o acampamento normal. Não ia ficar numa gruta sozinha.
Eu trouxe o saco de cama comigo, mas esquece. Porque não era o que estava na minha cabeça. Exato. Eu não queria ficar só com ele. Era muito estranho. É estranho, não é? Sim, eu não sei, eu não me sentia exato. confortável. Não me sentia confortável. Não é que tivesse medo, mas não me ia sentir confortável nem ia aproveitar de todo. Queria estar com... O bom destas noites, como nas outras noites, eu fiquei sempre em hotel, porque não encontrei hostéis que me agradassem muito e acho que não havia muito assim próximos do centro, estás a ver? Queria aproveitar esta noite também para conhecer mais malta e para falar e não sei o quê. Então pronto, acabei por ir para o acampamento, as tendas estavam todas ocupadas, então acabei por ficar na tenda tipo a grande, onde a malta janta, onde toma um pequeno almoço. Ficaste lá. Pronto, fiquei eu ali, as janelas todas abertas, mas felizmente não fez muito frio à noite. O saco de cama até tive calor durante a noite, deviam estar para aí uns 12, 13 graus. Okay. Não é muito. Se estiveres agasalhada, não é muito. Bem, e estás abrigada também. Lá está, foi fixe, ao jantar deu para conhecer malta, falei com muito mais pessoas, fui ver. Estás sozinha numa gruta. Em vez de estar sozinha numa gruta. Deu para vir cá fora e olhar para as estrelas, esquece, é sempre aquela experiência, sabe bem. Mas pronto, depois chegou à parte da noite, portanto a malta foi para as suas tendas, aquilo, a partir das 10 eles desligam a luz toda do acampamento, portanto a malta anda só com as lanternazinhas, aí já havia casa de banho, e por sinal era melhor do que eu estava à espera, com duche, água quente, sanitas normais, tudo limpo, portanto aí até eles tinham tanques de água, tanques, tipo, era coisas isso que eu bem estava a grandes. tentar perceber. E eu acho que eles iam transportando, porque depois de manhã havia um jeep a chegar com outro tanque. E a parte da casa de banho com sanitas normais? Pois, o autocolismo funcionava, a parte da água das torneiras do lavatório. Se calhar é para uma fossa, será alguma coisa assim? Não sei, eles devem ter lá as tubagens que alimentam depois a estrutura. Sim. Mas olha, que não cheguei a tomar banho, não levei coisas preparadas para tomar banho porque não sabia que ele tinha duche, né? Sim. Mas pronto, por exemplo, o escoamento da água era muito fininho, estás a ver? A água do lavatório, até mesmo para eles pouparem, né? Claro. Até tinha sinais lá, please, save water, Sim, não estejas ali a gastar como se estivesse em casa. Mas pronto, essa parte foi tranquila, mas pronto, depois a parte de dormir mesmo, eu não dormi praticamente, acabei de ficar lá com mais 2 rapazes, também deviam ter pedido para ficar no acampamento e não tinham mais tendas, e depois acabei por ficar com outra pessoa mesmo do campismo, um local de lá, que só ressonou a noite inteira, mas tudo bem. Pronto, eu fui ao saco de cama, primeiro comecei a dormir no chão, tinham-me dito, olha, vem para o chão que é mais confortável, arranjaram-me uma almofadinha, não sei o quê, aí esquece, mas eu no chão, o que me vinha à cabeça é, fogo, os bichos andam aqui. Eu não conseguia dormir. Eu depois sou muito picuinhas com estas coisinhas. Mas já nunca fiz quando era criança muito campismo, pois. Então não estás habituada? Não estou habituada. Fiz algumas vezes com os amigos, mas nunca fiz mesmo a sério, então tipo, na minha cabeça só havia os barulhinhos, tipo de coisa. Se calhar era psicológico, não sei. Podia ser, não é? Tu já estás a pensar que estás a ouvir. Eu acho que deviam ser 2 da manhã, eu farto-me e levanto-me e vou tipo, para a parte de cima do sofá. O sofá, que era mais ou menos... Não é bem sofá, enfim, é só uma estrutura. Sim, uma estruturazinha, sim. Vou para essa parte, a pensar que ia dormir, aí esquece, não dormi nada. Estava sempre a olhar lá para fora, sempre a ouvir coisinhas, porque... E depois estás a ver quando ficas naquele limiar em que estás a dormir e estás acordada. Sim. E começas a ter aqueles sonhos que parecem realidade. Exato. Eu estava sempre a sonhar em que acordava e encontrava um bicho em cima de mim. Ou um escorpião, ou um lagarto, não sei. Eu acordava sempre, o que é que está aqui? E depois sentia sempre... E depois no PC parece que estás a sentir, não é? Parece que estou a sentir. Mas não está lá nada. Essa noite, mas pronto, depois foi muito fixe. Eram para aí 5h30, começas a ver o sol nascer. Portanto, às 5h30, 6 eu vim logo cá para fora. Começo à cama, vim logo cá para fora. Mas já não consigo dormir mais. Não quero dormir mais, não esquece, já desisti. Pronto, fico cá fora e depois é muito agir ver o nascer do sol ali coberto pelas rochas, então tu vês mesmo o sol tipo a aparecer. Lembras-te do filme da Múmia? Em que existe aquele o sol tipo a aproximar-se? Sim. Ali tipo eu estava a sentir a mesma coisa. Foi muito agir. Pronto, ali àquela hora também não havia ninguém, então pronto, dormi, enfim, não dormi nada. Pronto, depois vou voltar para a vila e no dia a seguir fui voltar para a capital. Em que tive que conduzir bué. Outra vez voltaste para aquele trânsito. Foi bué da tempo a conduzir. Foram 4 horas e tal. Fogo. Pois, eu pensava que pelos quilómetros, olhando para os quilómetros, eu pensava, se fosse cá... Pois, exato. 3 horinhas. Não sei se queres que eu comece logo a contar esta história de voltar para a capital, porque, por exemplo, as autoestradas, que fez muita confusão, porque eles tinham... Eu acho que eles estão a arranjar as estradas todas. A autoestrada nova que eles estão a fazer é aquilo, tipo, brutal. Bué faixas, o alcatrão, tipo, impecável, bué suave. Mas enquanto eles estão a fazer estas obras, eles vão desviando aquelas... Sim, vai saindo, certo. Então aquilo
estava um caos de faixas. Eram faixas com riscas amarelas, eram outras em contínuo, eram outras em tracejado, e eu não sabia quando é que eu tinha que andar. Não sabia mesmo, eu ia atrás de onde a malta andava. Porque depois o traço contínuo, imagina, tu tinhas 2 faixas com o traço tracejado, depois tinhas o traço contínuo, depois tinhas outras 2 aqui ao lado, depois o traço contínuo. Ok. Isto tipo, tudo na mesma direção. Pois, e tu não sabes Para que lado é que eu vou? quando é que tu vais, porque elas do outro lado podiam ir para outro sítio depois a dada altura, não é? Não sei. Neste caso não iam, iam Pois. para o mesmo sítio, mas por causa das obras, eles Pois, os desvios que exato, tinham faziam andado os a fazer, desvios. então aquilo tipo era um caos. Depois eram os sinais de trânsito que tinham-me avisado que eles andavam muito à caça às multas, a controlar os limites de velocidade. Sim. Pá, então eu tentava sempre ser o mais direitinha possível. Mas depois vias os carros a passar por ti. Pois! Pá, o que é que tu fazes? Às vezes passava por limites de 110. O limite máximo era sempre 110, nunca era 120. Passava a 110, mas depois apareciam sinais tipo amarelos, aqueles mesmo também de velocidade, mas com o fundo amarelo, a dizer 60. Pá, de 110 para 60. Bolas, sim. De repente parece que paras o carro. Pois é. Sim. Mas depois eu ficava, pá, será que eles me estão a controlar a velocidade para eu ir a 60? Pá, não sei. E ainda hoje não sei. Porque depois havia malta que andava a 60 e havia malta que andava a 110. Pois. Então pronto. E tu ficas ali um bocado... Ainda hoje, durante uns mesinhos, ainda vou ficar um bocado naquela expectativa. Será que vou receber uma multa em casa? Não sei. E essa parte foi um bocado estranha. E depois faltavam para aí 20 km para eu chegar ao destino, ao hotel. Esta viagem foi feita sem bateria no telemóvel, porque no deserto não tinha... não tinhas... Pois, pelo menos naquela sala, naquela conseguias... tenda, não tinham de carregar. A powerbank também foi à vida. Então fiz a viagem toda com 7%, desliguei o telefone e quando sentia que estava a aproximar-me da capital, comecei a sair, porque aí tinhas os sinais, né? Acabei por ligar o telemóvel e aí puxei o percurso para o hotel. Faltavam para aí 10 km. Os 10 km demoravam, uma hora. Uma hora para fazer os 10 km. Ou 45 minutos. Era assim uma cena ridícula. Porquê? Por causa do trânsito? Por causa do trânsito. Foi horrível! Foi horrível! Porque eu pensava, olha, estou quase a chegar! Exato! Não! Aí a fogo, demorei bastante tempo. Aí esquece, o trânsito é mesmo caótico. Olha, estava aqui a pensar naquela questão do telemóvel. Não podias ter carregado o telemóvel no carro? Não tinha. Eu não encontrei o buraquinho para pôr o USB. Ok. Também eu queria, mas olha, sabia e não encontrei. Mas eu quando o aluguei, eu também andava à procura. Olha, não encontrei. Não encontraste. Sim, não viste? Também não vi em manual, olha, não sei. Sim. Mas já não consegui. Ainda pensei, se isto fosse na Europa, passavas numa estação de serviço e ficavas lá um bocadinho a carregar. Sim, pois. Mas aqui não tens estações de serviço, mas não tens aquele ambiente de café, Starbucks, estás a ver? Não tens isso. Então, pronto. As estações de serviço era tipo simplesmente um balcão, tens lá as bolachas e não sei o que para comprar, mas não tens aquele ambiente. Agora por estares a falar em bolachas... não, espera, não sei se já terminaste a história de chegar à capital. Já, para chegar à capital. Exato, para chegares à capital, depois estares ali uma hora no trânsito infernal. Sim. Mas por estás a falar das bolachas, lembrei-me da questão da comida, né? Portanto, estavas a falar da pita e do pão e não sei o quê. Como é que é o resto da comida? É tudo só assim? Ou... Posso dizer que os primeiros dias foi um bocado mauzinho. Porque no Mar Morto aquilo é super turístico, então se calhar até encontras sítios locais, mas eu sozinha não me senti muito à vontade para andar a explorar, um bocadinho mais afastado. Porque no hotel, depois à noite, estava um bocadinho afastado e aquilo era bué da escura, a estrada, até não me senti confortável para ir explorar se aquilo tinha lá restaurantes. E depois o almoço, acabei nos 2 dias por almoçar nos sítios onde ia ir para o mar, estás a ver? Aqueles... Certo. Não é bem spas. Enfim, aos sítios privados para ir para a praia. Sim. Aí nesses sítios só tinhas hambúrgueres. É hambúrguer, batata frita. E o hambúrguer não era nada especial. Era um hambúrguer tipo desenrasca. Com boa de moscas. Aí não falei desse ponto. Aí esquece. Eu estava a passar a Catarina. Eu a dar comer. E eu aí nesses sítios eu comia tipo o mínimo. Eu passo esta parte das moscas à tua volta. volta. As moscas. Mas foi mais no Mar Morto. Por exemplo, no deserto não tinha moscas. Dependia dos sítios. Foi mais perto do Mar Morto. Deve ser por causa da água. É capaz. Mas eu quando digo bem moscas, eu não estou a exagerar, eu não sei, tipo, eu estava sempre Estavam todas ali à tua volta. Estavam só a fazer assim com as mãos, tipo, a tentar desviar as moscas, depois pousavam sempre em cima da comida e eu, caraças, sai daqui, tipo, fogo. Faz-me bem confusão quando as moscas pousam na comida. Mas, pronto, a experiência, ao almoço, lá está, nada de especial. Depois à noite, no hotel, aí pagava imenso, lá está, no Mar Morto paguei bué nas refeições, era tipo, era 12 euros. Para uma refeição, estás a ver? Para mim, enquanto estou a viajar, para mim é caro. Gosto mais de ir a sítios locais e pagar menos. Sim, claro. Pagar maçantes, estás a ver? Mas pronto, no hotel estavas restringido àquele menu. O menu foi igual nos 2 dias que eu lá tive. Não havia variedade, não escolhias, portanto era o que era. Aquilo, pronto. E o que era o franguinho com o arroz e os legumes, portanto também não era assim grande coisa. Mas quando cheguei a Petra, então felizmente consegui ir a um restaurante como deve ser. Yeah! Finalmente.
Aí, foi bem bom. As 3 noites fui ao mesmo restaurante, que era mesmo ao lado do hotel. Pá, o homenzinho era bem simpático comigo. E eu não era capaz de lhe dizer que não quando saí do hotel, porque eu estava logo ali à porta. E eu ficava bem, tá bem, pronto. Depois fazia sempre o descontozinho. Aí pagava também, devia ser para aí 10 euros, pá, mas tinha a entrada, tinha o prato, tinha a sobremesa, com o chá. Pá, lá está. Aí achava, e a quantidade da refeição era muito boa, esquece. Eu jantava aquilo, por exemplo, às 6, 7 da tarde e ficava alimentada até ao próximo dia, mas ficava mesmo bem cheia. E aí comi, portanto, as 3 noites provei sempre um prato diferente, mas era tudo dentro do mesmo estilo. O primeiro era o manzaf, foi o único que eu decorei o nome, mas os outros eram tudo à volta do mesmo, portanto, que era, tens ali não sei se aquele pão era o pão pita, mas era assim um pão bué fininho, uma massa super fininha mesmo, tipo quase uma massa folhada, estás a ver? Eles depois punham um arroz por cima disso, metem-te o borrego ou o frango. Ok. Mas o borrego era bué da bom. Gostava do borrego. E depois trazem-te sempre um molho, que ou pode ser o tal queijo assim mais aguado, certo, também. Sim. E provei outro que eu já não lembro o que é que era, mas pronto, que era para depois meteres em cima do arroz e da carne, fazias ali tipo uma mistura e depois usava o pão, que eles também traziam depois o pão à parte, que era para conseguires agarrar. Estás a ver? Da mesma forma como os outros também faziam, mas ali eles explicavam aquilo quase como, tinhas os talheres na mesma, mas eles explicavam, olha, podes comer isto assim também, que é como nós aqui costumamos comer. Sim. É uma cena boa da gulosa, o pão com o arroz e com a carne e ali com o molho, fogo, esquece. Pronto. Aí nesses 3 dias desgracei-me completamente, comi bué, depois sempre com o chazinho. Chazinho de quê? Eu depois descobri, acho que era chá inglês, tipo aquele chá preto, mas com menta, com umas folhinhas de menta. E é bué da bom. Eu tentava não meter sempre açúcar, mas eles bebem aquilo cheio de açúcar. É uma cena super gulosa. Eu também quando bebo chá eu nunca ponho açúcar. Pois, eu também não. Então, o primeiro que eu bebi com açúcar, parece mesmo super doce. Epá, vamos com calma. Por exemplo, a nível de bebidas, nos restaurantes eu não via coisas com álcool. Eu apanhei um ao outro com uma cerveja, mas tinha mesmo também, até tinha lá a graduação, era tipo de 5, mas também acho que era normal de cerveja. Mas era quando havia cerveja, eles até anunciavam temos cerveja. No Hotel Marmor até cheguei a apanhar uma família de russos perguntar se tinham vinho. Eles ficaram meio. Vinho? Não. E ia perguntar se tinha algo alcoólico, mas eles não via mesmo da parte deles, também não via ninguém a consumir álcool. Portanto, era sempre o chazinho, água, mas pronto, essas 3 refeições para mim, tipo, encheram-me. Muito comias bom. ali. Depois, portanto, era muito à base do pão, o arroz, assim, estes molhos. O pequeno almoço era sempre com o hummus, o queijo, sempre ovos, havia sempre ovos. Não sei se é a tradição deles, mas havia sempre ovos cozidos ou ovos mexidos. E depois trazem-te sempre muitos legumes ou pickles. Usavam imensos pickles. Eu acho que tanto os pickles como os legumes também era para molhares no hummus. Certo, sim. Pá, não sei se eles consumiam assim, eu fazia isso. Pois, eu gosto imenso. Muito bom. Fazer assim uns legumezinhos. Depois na capital acabei por ir a um restaurante que foi curioso porque um amigo meu também me tinha sugerido e quando eu cheguei ao hotel sugeriram-me o mesmo restaurante. Que engraçado. Portanto eu pensei, olha, tenho que ir. Mas era uma coisa, é um sítio muito simples, que é o Ashim, acho que é assim. É um sítio muito simples, bem acolhedor, tipo café de rua, estás a ver? A malta senta, não sei o quê. Sim. Eu sentei-me, metem-te um plástico em cima da mesa, enquanto cá metem-te aquele papel, estás a ver? Sim, aqui não, aqui metem-te um plástico, que é para quando te recolhem a mesa, eles fecham o plástico, que não se rasga tão facilmente como o papel. Exato. Mas, fecham o plástico e levam-te para levar para dentro da cozinha. E nem tinham um menu, porque vi que aquilo, pelos vistos, era uma cena super local, então toda a gente sabia o que é que eles usavam ali. Então perguntei, o que é que aconselho? Gostas de falafel? Olha, está bem, ainda não comi cá, então bora. Então, trazem falafel, bué da bom as bolinhas, tipo ali bem fritinhas. Bué da bom. Eu sou bem gulosa, eu repeti a dose. E aí foi super barato, paguei tipo 5 euros, para comer por 2 pessoas, à vontade, porque eu repeti a refeição. Exato. Portanto, foi aquilo, saía-te a 2,5€ na boa. Uau. E trazem-te então o pão metem-te em cima do plástico, está aqui o pão, trazem-te o hummus, sempre, trouxeram-me o falafel, trazem-te uma travessa de legumes, tipo com tomate, acho que era tomate, tinha pepino, tinha assim uma espécie de sal, não era alface, era uma salsa, não sei que verdura é que era aquela, tinha cebolas tipo bué da grandes que eu não comi, não percebi. Tipo, trazer-te metade de uma cebola numa travessa e fiquei a olhar para aquilo. Como é que é suposto eu comer assim? Vou comer a cebola dentada? Pronto, essa não percebi. Mas o falafel era super bom, aí era muito barato e lá está, tinha um espírito, foi o único que eu fui assim com um espírito mais local. Estás a ver? Em que eu vi os locais também lá aí. Portanto, tens o falafel, pão, tens sempre, hummus e depois as refeições com borrego, o arroz e os moinhos. Sim. Muito também bom. Gostaste, pronto, da comida, achas que foi uma boa experiência. Os pontos turísticos é que pronto, lá está, pagas muito exato. E às vezes a comida não é nada... Isso é como em qualquer sítio, não é? Tu, em qualquer sítio onde tu vais, se estiveres mais perto do sítio onde há mais turistas, vais ter sempre assim comida mais ou menos, uns preços super inflacionados. Assim nessa viagem, o que é que achas que foi aquilo que gostaste
gostaste mais? Tenho que escolher 2. Foi o Mar Morto e Petra. Foi os que mais me marcaram. Os que mais marcaram. Sim. Pá, o Mar Morto, eu não Por causa da estava à experiência, espera não é? daquilo. Por ter sido... Porque eu pensei, Mar Morto, olha, é um mar, vou lá mergulhar, tudo bem. Mas não, é mesmo uma coisa super diferente. Agora já sabes que não podes mergulhar. Sim. Mas é mesmo uma coisa, diferente que me marcou e que eu não sabia, e Petra marcou-me também porque aquilo é gigante e eu também não estava nada à espera daquilo. E é pensar, não podes minimizar estas experiências com, veres, isso é uma fachada. Pois, não. Claro que não. Tens de pensar na história toda daquilo. Sim. Não, isso eu concordo. Quando tu pensas que aquela malta viveu ali naquela cidade, construíram aquilo, esculpiram aquilo tudo na pedra. É fogo. E conseguiste presenciar aquilo, estás a ver? Deve ser espetacular. É quase uma prenda, estás a ver? É quando eu me sinto, quando eu estou a viajar e vislumbro algo que não estava à espera, eu sinto, fogo, estou-me a dar um presente, estás a ver? Sentes-te mesmo... Só mais uma coisinha, estava aqui a pensar em relação à comunicação. Foi fácil? Eles falavam inglês? Os que estão habituados a lidar com turismo falam inglês na boa. Certo. Mas aconteceu, por exemplo, no hotel no Mar Morto, só o manda-chuva daquilo é que falava inglês. Okay. Eu, por exemplo, eu queria pedir bolachas e pedi cookies e mostrei tipo a imagem. E tive que mostrar a imagem de cookies, que eles não sabiam. Porque eles no primeiro jantar tinham-me dado bolachinhas. Eu adoro ter bolachinhas enquanto estou a beber o meu chá. E no segundo jantar não me deram bolachinhas. E tu querias bolachinhas? Eu queria bolachas. Então disse ao empregado, can you bring me some cookies? Então, portanto, os empregados, esquece, não falavam. Portanto, lá está, o manda-chuva como era quem estava habituado a lidar mais. E aconteceu um outro episódio na autoestrada, parei então num cafezinho para comprar alguma comida. Eu queria pão. Do you have some bread? Ele ficou a olhar para mim e ele não sabia o que era bread. Portanto, eles não sabem mesmo nada. Se fugires um bocadinho fora do turismo, acho que eles não sabem mesmo nada então é a minha pronúncia em inglês que não é boa. E eu, como não tinha bateria, não conseguia mostrar a imagem, então comprei bolachas. Saíste lá sem pão, mas comprares bolachas. A certa altura, com gestos, acho que há coisas que tu consegues expressar, mas sim. agora pão, pois, uma coisa assim. Portanto, eu acho que, como eu percebi, quem está habituado a lidar com turismo fala. Quem se foge assim mais para o lado, não... Sim. Então, só assim para terminarmos, como é que tu foste para lá? Portanto, tu foste de avião, mas fizeste escala... Sim, fiz a escala em Marrocos, na Casa Blanca. E depois foste logo... E depois fui logo para lá, sim. E depois na volta foi a mesma coisa? E foi a mesma coisa, mas a volta para cá foi mais tranquila porque não tive tanto tempo em Marrocos. Para lá ainda fiquei 5 horas em Marrocos à espera. Foi muito engraçado porque encontrei... já nem me lembrava disto, não me lembrar agora. Encontrei 2 raparigas, que eram portuguesas. Eu sabia que tinha de vir num avião e acabei por sentar ao lado delas, acabei a matar para meter alguma coisa. Então acabei por falar com elas, não sei o quê. Nós somos de Barreiro. E eu, Barreiro? Conhecem? Comecei a falar assim de nomes de pessoas. Perguntei tipo para o meu amigo que também conhece malta de Barreiro. Queres ver que é? E eu mostrei a foto. Meu. Então esquece, tinham passado a passagem de ano, o ano passado, na Serra da Estrela. Tu vê bem, tu foste em Marrocos, portanto, com o meu melhor amigo, portanto, tinham passado a passagem de ano na casa dos avós da minha melhor amiga. O quê? Tia, esquece, foi uma cena surreal. Nós estávamos assim, não, o mundo é mesmo pequeno, estás a ver? Que engraçado. Isto é e ela tinha uma selfie com ele, mostra uma foto e eu, como é que isto está a acontecer? Mas pronto, fiquei, o mundo é mesmo pequeno, esquece. Aqui é que te percebes que isto é. Mas pronto, aí fiquei 5 horas e acabei por fazer a viagem à noite, portanto, acabei por ter que dormir. O voo ainda são 6 horas, ainda dá para dormir. Portanto, cheguei lá mesmo, foi bom, que cheguei lá mesmo de cedinho, cheguei no carro às 7 horas da manhã e deu para ir logo fazer a viagem e consegui aproveitar bem o dia. Portanto, essa por acaso foi bem jogada. Pronto, olha, Sara, gostei muito de saber um bocadinho mais sobre a tua experiência na Jordânia. Obrigada. E para terminarmos, tu há bocadinho estavas a falar ali que fazes montes de Insta Stories e tudo isso. E portanto, onde é que as pessoas te podem encontrar? Se quiserem seguir os teus super Insta Stories. Pronto, olha, portanto, eu por enquanto lá está, só estou focada no Instagram, que é usado para tudo e mais alguma coisa, não é só para viagens. Mas acabo por, gosto sempre de documentar as minhas viagens por lá. Quem quiser seguir esta minha documentação, pode-me seguir, que é Sara A. Gonçalves, portanto, sem o C de cedilha, Sara A. Goncalves. E podem encontrar por lá as minhas experiências, as minhas aventuras. Vou deixar na descrição depois o link. Então olha, Sara, muito obrigada. Espero que tenhas gostado desta experiência. Obrigada eu pelo convite, porque eu gosto sempre de partilhar estas coisas e adoro estas conversas. Pronto, olha, obrigada, Catarina. Beijinhos. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado da minha conversa com a Sara e de conhecer um bocadinho mais sobre a Jordânia. E já agora aproveito para dizer que este é o último episódio do ano, portanto quero-te desejar um excelente 2020, cheio de novas viagens e de novas aventuras. Até para o ano!